Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Miriam Rocha, de História, aqui para mais uma conversa, mais um conteúdo de História. Mas antes de iniciarmos aqui a falar hoje sobre o período joanino, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, vai lá naquele botãozinho de inscrever-se, dá aquela força, curte o nosso vídeo, deixa um comentário aí, alguma sugestão, algum vídeo que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, tá bom? Hoje a gente vai falar aqui sobre o período joanino, que compreende aí de 1808 a 1821, e aí uma fase super importante na história do nosso país, e também é um assunto que cai bastante nas provas aí de concursos, de vestibulares, no Enem, na prova da ESA. Então, se você está ali focado, está com um objetivo, concentra aqui na nossa aula, tenta aproveitar o máximo que você conseguir. Em caso de dúvidas, pode deixar nos nossos comentários ou até mesmo no nosso Instagram, que está linkado aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, ver o que foi o período joanino. E aí, como o próprio nome diz, é um período da história do Brasil que vai ser governado por um cara chamado Dom João VI, tá? E aí a gente vai conhecer por que esse Dom João VI, que era o governante do Império Português, o que ele veio fazer aqui no Brasil, por que ele chegou, quais foram as suas maiores contribuições aqui para a nossa história do nosso país, tá? Bom, a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Por que a corte portuguesa ela vai sair lá de Portugal, vai vir para a sua colônia aqui na América Portuguesa, hoje Brasil? Por que acontece isso? O que é um fato que nunca tinha acontecido antes e que não acontece depois. É uma inversão metropolitana. A metrópole deixa de ser a metrópole e vai sediar lá na colônia. O que está acontecendo? Olha, lá na Europa, nesse momento, tem um cara chamado Napoleão Bonaparte, que é um governante que está no auge aí na França, é o baixinho mais encrenqueiro aí da história. Ele quer dominar os outros países. Ele chegou ao auge ali do seu poder e quer dominar outros países, mas tem um que eles não estão conseguindo, que é ali a pedra no sapato do Napoleão, que é a Inglaterra. E o que Napoleão faz então? Bom, já que ele não consegue vencer ali na batalha com a Inglaterra, que tem a maior frota naval nesse momento, ele pensa o seguinte: olha, eu vou obrigar com que os outros países não comercializem com a Inglaterra. Eu vou decretar um bloqueio continental. E aí, os países que quiserem continuar amigos da França, amigos aí do Napoleão, eles vão ter que romper relações com a Inglaterra, sob ameaça de invasão, tá? Ele dá um ultimato aí, olha, rompe relações com a Inglaterra ou eu vou invadir o seu país, eu, Napoleão, no caso, né? Só que Portugal é um país que necessita muito da Inglaterra, que tem fortes relações comerciais, fortes relações de dependência com a Inglaterra. E aí o governante, que nesse momento é o Dom João VI, substituindo a sua mãe, que estava incapacitada, ele tem que tomar uma decisão muito importante. Ou ele fica na Europa, fica em Portugal e vai enfrentar as tropas de Napoleão, ou então uma sugestão que lhe aparece nesse momento, que não é uma sugestão tão nova, já tinham pensado nisso há muito tempo atrás, seria a família real e todo o seu aparato, todo o Estado português ir embora para sua colônia no Brasil, que era a sua maior colônia, que era a sua colônia mais importante nesse momento. Então, Dom João, ele faz um acordo aí com a Inglaterra, e aí eles tomam essa decisão de levar a corte portuguesa embora para o Brasil, meio que uma fuga ali, tá? A Inglaterra vai escoltar essas embarcações portuguesas nessa viagem, que é uma viagem muito caótica, gente. Tem alguns surtos de desinteria, tem surtos de piolho nessas embarcações. Mas é o que acontece. Essa família real monta todo o estado no navio e vai embora para o Brasil, tá? Deixando Portugal ser invadido aí por Napoleão nesse momento, certo? Então, Napoleão invade realmente Portugal, domina o estado português e a família real
vem para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro. Ela se instala aí no Rio de Janeiro, e aí a partir desse momento vão ser tomadas muitas decisões por parte do rei Dom João e que vão culminar aí mais na frente, como a gente vai ver no vídeo de independência, com a independência do Brasil. Nesse momento aí, é como se a gente já colocasse um pezinho ali na independência do nosso país, tá? Bom, então acompanha aqui comigo quais são essas primeiras atitudes tomadas pelo governante Dom João VI na sua chegada aqui no Brasil, na sua chegada no Rio de Janeiro, tá? Ele vai transplantar o Estado português, e como eu falei para vocês, ele vai trazer todo o aparato do Estado português para o Rio de Janeiro, afinal a sede do Império Português agora é o Rio de Janeiro, tá? E ele vai fazer uma série de melhoramentos na cidade para que ela tenha ares europeus, para que ela seja boa para essa nova vida da família portuguesa, da sua corte, da sua nobreza, de toda uma elite portuguesa que agora mora no Brasil. Começando pelo quê? O Dom João ele vai construir um jardim botânico aí para pesquisas, porto, escolas, escola de medicina, de engenharia, escola militar, escola de belas artes, uma biblioteca, um teatro, chafariz, um museu, o nosso querido Museu Nacional. Então veja aí quantas transformações numa cidade que antes não tinha nada disso. Agora é uma mudança muito grande para o Rio de Janeiro nesse momento, mas só para o Rio de Janeiro. E aí depois vocês vão ver que isso vai dar problema com os outros estados, certo? Então, o Rio de Janeiro ele passa aí por esse processo de modernização. Toda a cidade com ruas mais largas, com a abertura de estradas novas, toda uma modernização, dá uma mudança muito grande na cidade do Rio de Janeiro com a chegada da família real. Uma das primeiras decisões do Dom João chegar ao Brasil é o que a gente chama de abertura dos portos às nações amigas. Isso já no ano de 1808, tá? Antes desse momento, o Brasil só podia comercializar com Portugal, porque ele era colônia de Portugal. Existia ali um acordo, um pacto colonial, né? Um acordo forçado pelo Império Português. Mas o fato é que o Brasil só poderia comercializar com Portugal, oficialmente. E nesse momento, o Dom João ele vai dizer, olha, agora o Brasil pode comercializar com outros países. Eu vou estar abrindo os nossos portos para as nações amigas. Qualquer país que fosse amigo, né, de Portugal, ou seja, que não tivesse em guerra com Portugal, como era o caso da França. Ele vai abrir esses portos, mas o fato é que o país mais favorecido por essa abertura de portos é a Inglaterra. É ela que vai encher o nosso país de produtos, ela que vai ter vantagens de impostos, que eu mostro já para vocês, mas antes, olhem aqui essa charge, que interessante. É como se um repórter de TV estivesse entrevistando aí essas duas figuras, que são o Dom João VI e a sua esposa, a Carlota Joaquina. E ele diz assim, e que nações amigas são essas? Aí o Dom João responde, Inglaterra, Inglaterra e Inglaterra. Porque, de fato, o país que foi mais favorecido com essa abertura desses portos foi a Inglaterra nesse momento, tá? Uma outra atitude tomada por Dom João é a revogação do alvará de 1785. E que alvará era esse, então, que foi revogado por ele, foi anulado por ele, foi cancelado por ele? Era um alvará que dizia o seguinte, olha, no Brasil não podem existir manufaturas, não podem existir pequenas indústrias, nem muito menos as grandes indústrias, né? Era uma decisão que foi tomada pela mãe dele, que era rainha nesse momento, mas que estava incapacitada. Ela decidiu em 1785 criar esse alvará pedindo essa industrialização, mesmo que pequena, aqui no Brasil. E aí o Dom João, nesse momento, ele vai dizer, está revogado, o alvará de 1785 está revogado. Isso significa, portanto, que no Brasil podem-se construir manufaturas sim. Difícil é, gente, aí vocês fazem aqui comigo essa análise, um país que ainda não, praticamente não tinha nenhuma manufatura, começar a produzir mercadorias e conseguir disputar com a Inglaterra, que estava super liberada aqui, com
impostos mais baratos, que estava passando por uma revolução industrial, que estava produzindo muito, em grande escala, com produtos de qualidade, com bons preços. Então, essa fábrica aqui no Brasil fica muito difícil para ela competir nesse momento com os produtos ingleses. É aí que o nosso país vai receber uma enxurrada de produtos ingleses aqui, tá? O Tratado de Comércio e Navegação é o tratado criado em 1810 que vai definir quais os impostos que devem ser pagos por esses países amigos para que comercializem aqui no Brasil. E aí vejam a disparidade disso. Produtos ingleses pagam 15% de impostos. Produtos portugueses, 16%, mais do que os produtos ingleses. E produtos de outros países pagariam aí 24%. Então, vocês vejam que a Inglaterra ela é bastante favorecida com esse tratado, esse acordo aí de comércio e navegação feito com Portugal. A nossa charge aqui, ela mostra os homens transportando aí um caixão e aí um pergunta, quem morreu? Ele diz, não, ninguém, a gente está trazendo aqui caixões ingleses, sem defunto, é claro. Então, era enxurrada. Gente, até patins para o gelo. A Inglaterra vendia aqui no Brasil, né? E vocês me perguntam, que gelo, né? Que gelo que a gente ia usar esses patins? Em qual gelo a gente ia usar esses patins? Era uma enxurrada mesmo de produtos que a Inglaterra vendia aqui no Brasil, tá? Em relação à política externa, o Dom João, ele algumas relações com os países, os outros países, né, os países vizinhos, por isso que a gente diz que é a política externa. Em relação à Guiana Francesa, que é um país aqui que faz fronteira com o Brasil, é um país que até hoje, inclusive, a curiosidade para vocês, ele pertence à França, ele não é um país independente. E aí, nesse momento, o Dom João ele resolve invadir a Guiana Francesa, em 1808. Ele olha ali a Guiana Francesa e diz, vou invadir. Aí você vai dizer, meu Deus, mas por quê? Dom João já estava cheio de problema, teve que sair de Portugal. Por que que ele invade, então, a Guiana Francesa? Primeiro, ele quer se vingar do Napoleão. Vejam aí, Guiana Francesa pertencia à França. Com quem é que Portugal estava em guerra? Lá na Europa, com a França, contra a França. Então, Dom João, ele faz meio que uma vingança. Então, eu vou invadir aqui. Tá tão pertinho de mim, tá aqui na fronteira, eu vou invadir a Guiana Francesa. Vou lá e vou invadir. E também porque ele imaginava assim, olha, vai que o Napoleão manda as suas tropas aqui para a Guiana Francesa e de lá eles entram para o Brasil, eles invadem, já que é ali na fronteira com o Brasil. Então, essa é a decisão dele, nesse momento, de invadir a Guiana Francesa, tá? Só em 1815, quando Napoleão já não governa mais a França, é que esse território vai ser devolvido para a França aí com o Congresso de Viena, que esse território é invadido, mas ele já fez parte aqui do Império Português, já foi aqui unido aqui ao Brasil por invasão do Dom João VI. Olha que curiosidade, né? Ainda em relação à política externa do Dom João VI, ele vai invadir um outro território que se chamava Cisplatina. Esse território aqui, ele pertencia à Espanha, tá? Nesse momento. Aí você vai dizer assim, pronto, bugou tudo. Dom João resolveu invadir um território vizinho nosso que pertencia à Espanha, mas por quê? O que é a Espanha? Como que a Espanha entra nessa história? Conto para vocês, não se preocupe, a tia Miriam tá aqui para esclarecer, para ajudar, tá bom? Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Gente, a Espanha, nesse momento, ela também tinha sido invadida por Napoleão. O Napoleão invadiu a Espanha, tirou o rei do poder e colocou lá, no poder da Espanha, o seu próprio irmão, o José Bonaparte. Então, o território da Cisplatina, que era território espanhol, acaba virando território francês também. Por quê? Porque Napoleão tinha dominado a Espanha. Então, Dom João, pelo mesmo motivo ali da Guiana Francesa, ele invade esse território como represália ali ao Napoleão Bonaparte. Mas aí também você tem que ver, ó,
Será que foi só por isso? Será que tem mais algum motivo? Esse território, ele é super estratégico, ele fica ali às margens do Rio da Prata, uma região bem disputada, tá bom? Essa região aqui, e aí depois vocês vão ver no período do primeiro reinado, a Guerra da Cisplatina, essa região vai acabar se tornando independente e virando a República Oriental do Uruguai. Você sabia dessa? Que o Uruguai já foi parte do Brasil. Isso mesmo, o país que a gente conhece hoje como Uruguai já foi um pedacinho do Brasil chamado de Província da Cisplatina. E aí, com tantas mudanças aqui no nosso país, com essa chegada da família real, tá? Começa a acontecer um fortalecimento aí do Brasil. O pessoal de Portugal, ele quer a volta do Dom João para Portugal e diz: olha, Dom João, você tem que voltar. Por quê? Porque o Brasil é uma colônia. Você não pode ficar na colônia, você tem que ficar na metrópole. E aí o Dom João, estrategista como ele só, decide elevar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, o Brasil não é mais colônia. Vocês estão vendo isso? 1815. Já em 1815, o Brasil não é mais uma colônia. O Brasil agora é um reino unido, unido a Portugal e a Algarves. Isso representa totalmente o fim do pacto colonial, tá? Essa elevação da posição que o Brasil representa nesse momento, usado também como estratégia de Dom João para ficar no Brasil. Ele já estava bem adaptado, já tinha trazido todo o aparato português para o Rio de Janeiro, então ele decide ficar, ele quer ficar aqui no Brasil, ele vai ficando aí enquanto dá. Lá na frente vocês vão ver que não tem jeito, ele vai ter que voltar. Mas aí nesse momento, se o problema é porque o Brasil é uma colônia, não seja por isso. O Brasil agora é um Reino Unido, não é mais colônia, olha, vejam só. Em todos esse movimento aí do Dom João, com o Rio de Janeiro, em modernizar a cidade, em trazer uma vida cultural para a cidade do Rio de Janeiro, em deixar ela com áreas europeus, isso vai gerar insatisfação em outras províncias, tá? E aí o Pernambuco, como não poderia deixar de ser, no ano de 1817 ele vai organizar um movimento que a gente conhece como Insurreição Pernambucana, ou também você pode ver com o nome de Revolução Pernambucana de 1817. E o que foi esse movimento aí que deu um trabalhozinho aí para o Dom João? Era um movimento separatista e republicano. Ele queria se separar. O estado de Pernambuco queria se separar do restante do Brasil e queria se tornar uma república, porque nesse momento a gente é monarquia. O estado de Pernambuco, ele tem uma pretensão de que seja uma república nesse momento, tá? Por quê? O que estava acontecendo? Primeiro que os impostos estavam absurdos. O povo de Pernambuco não estava aguentando mais a cobrança de impostos. Eu contei para vocês sobre a modernização do Rio de Janeiro, mas já pararam para pensar quanto custou isso? Quanto custou em dinheiro essa modernização? De onde é que saía esse dinheiro? De impostos cobrados em outras províncias. Uma delas, Pernambuco, que não estava satisfeito com isso, que não estava achando legal. Poxa, tiram da gente para ajeitar o Rio de Janeiro, para modernizar o Rio de Janeiro, tudo para o Rio de Janeiro. E a gente aqui em Pernambuco, sabe? O pernambucano, ele é bem isso, né? De lutar pelos seus direitos, pelos seus objetivos. É uma marca histórica o povo pernambucano. Também acontece que em 1816 eles passam por uma grande seca. Aí a produção de algodão ela cai, a produção de açúcar, que eram seus principais produtos. Então essa grande seca leva à queda na produção, na exportação, problemas sociais, cobranças de impostos, não dá mais. O povo pernambucano ele vai se movimentar, vai se rebelar contra a corte portuguesa, tá? Com influências do iluminismo, com usar a razão, da Revolução Francesa, tá? Participam, ele é um movimento que a gente chama de, é um movimento que muitos grupos diferentes participaram. Ele não é um movimento homogêneo. Participaram, por exemplo, grupos populares, classe média, militares, comerciantes, intelectuais,
é também conhecida como a ressurreição dos padres, porque muitos padres participam aí nesse momento, eles têm essa consciência crítica, esse poder de liderança, de levar esse povo a lutar pelo objetivo, de ter essa maior liberdade, de se tornar independente e se autogovernar, tá? A gente destaca aqui como líderes o padre Domingos José Martins e o padre Miguel Joaquim de Castro, chamado o Padre Miguelito. Tá? Eles são grandes líderes aí, super importantes na insurreição pernambucana. Com a revolta, eles conseguem sim, eles derrubam por um momento, por um período de tempo, o governo, tá? Assumem o poder, aí tomam algumas decisões, como a extinção dos impostos, liberdade de imprensa, liberdade de religião, olha só. Conseguem a adesão de alguns estados vizinhos, como Alagoas, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, se juntam aí a Pernambuco em busca desse objetivo em comum, dessa luta pela uma melhor qualidade de vida, por não ter que pagar esses impostos abusivos. Mas o desfecho é que as próprias divergências internas entre os grupos, elas já enfraquecem bastante e vai culminar com serem dominados aí, serem massacrados pelo governo português, pelo governo de Dom João, tá? A morte de seus líderes, porque eles precisavam mostrar para a sociedade que ela não deveria se insurgir contra o rei, contra a coroa, tá? Esses líderes, eles são mortos e são massacrados mesmo assim, para que todos vejam, para que sirvam de exemplo, certo? Essa é a nossa Revolução Pernambucana de 1817. Que povo guerreiro, não é? Essa é uma imagem que eu trago aqui para vocês da bandeira do estado de Pernambuco, da representação aí de alguns participantes dessa revolução. E aí, nesse momento, você pode estar até pensando, inclusive, e lá em Portugal? O que está acontecendo lá, nesse momento aí, 1820? Portugal, acontece o movimento na cidade de Porto, e aí depois ela se espalha pelo país no ano de 1820, que a gente chama de Revolução Liberal do Porto, tá? O que eles querem? Eles querem que o Dom João, que estava no Rio de Janeiro, voltasse para Portugal. Continuam batendo nessa tecla, olha, Dom João, você tem que voltar, você precisa voltar, é uma vergonha para a gente que o nosso governante esteja lá no Brasil e a gente aqui sozinho. Então eles exigem essa volta, mas não como era antes. Eles não querem que o rei Dom João volte como um monarca absolutista, como era costume um pouco antes desse momento. Eles querem que ele volte e obedeça uma constituição, ou seja, os tempos são outros. É um outro momento já. Eles querem que ele volte obedecendo a uma constituição. Eles eram liberais, como o próprio nome da Revolução diz. Liberais até certo ponto, porque em relação ao Brasil, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, que o Brasil perdesse todos aqueles benefícios que ele foi conseguindo ao longo do tempo aí, a partir da chegada da família real. Então, a Revolução do Porto queria essa recolonização do Brasil, tá? E vai exigir a volta de Dom João a Portugal, não tem outro jeito. O Dom João, ele tem que voltar, não tem mais justificativa. Antes ele dizia, não, eu não posso voltar porque o Napoleão é um risco, eu não posso voltar para Portugal, que o Napoleão invade, e aí a nossa família vai ficar refém, não vamos ter como governar o nosso império. Só que nesse momento, o Napoleão até morrido já tinha, e o Dom João não voltava. Só com a Revolução Liberal do Porto foi que eles conseguiram obrigar o Dom João a voltar para Portugal. Ele vai deixar aqui no Brasil alguém como governante, o seu próprio filho, o Dom João, deixa o Pedro, que vai ser o príncipe regente nesse momento. Nessa charge ele diz assim, olha Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para você, né, que vai me obedecer, do que para algum aventureiro. Ele já imaginava, olha, o Brasil vai querer se separar. O Brasil não vai querer ser recolonizado. O Brasil vai ficar independente de Portugal. Então eu vou deixar aqui um filhinho, o Pedro, porque caso o Brasil resolva mesmo se separar, caso as elites façam um movimento, o meu filho lidera e eu sei que ele é meu filho, ele vai ficar fiel a mim, ele vai me obedecer.
aí como a própria charge diz, né? Bom, pessoal, então esse foi o período joanino no Brasil de 1808 a 1821, também conhecido, e você pode encontrar ele com o título de Chegada da Família Real ao Brasil, mas é a mesma coisa, o mesmo assunto, que trata aí, como eu contei um pouco para vocês, da vinda dessa família real portuguesa para o Brasil, de todas as transformações que acontecem aqui no país, das revoltas, das brigas externas, e aí de toda mudança que vai culminar aí logo, logo com a independência do Brasil. É um assunto que cai bastante, e aí eu sugiro que você assista com muita atenção, assista quantas vezes forem necessárias, depois você faça algumas questões sobre esse assunto, que lhe cai bastante. E é um assunto super curioso, super interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que se inscrevam aqui no canal da professora Miriam Rocha, no canalzinho que a gente está começando, com todo carinho entregar um conteúdo o máximo de qualidade possível para vocês, os nossos conteúdos de história, tá? Foi um grande prazer e até a próxima. Um abraço.